O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, fez a sua última convocação do ano, e os comentaristas André Rizek, Ana Thaís e Eric Farias não gostaram nem um pouco dos convocados. Segundo eles, tem jogador que está ali e não faz o menor sentido, inclusive atleta que estava na Arábia e não era chamado desde 2022. Os comentaristas não pouparam críticas ao treinador. Acompanhe agora o que eles disseram. Convocados pelo Ancelotti com 3 novidades e 7 jogadores que atuam no Brasil. Goleiros, o Bento, o Ederson e o Hugo Souza. Será a primeira vez do Ederson com ele, nas outras não pôde ser convocado. Defensores. Ele até foi, né? Mas foi cortado na última, né? Exato. Defensores, Alexandro do Flamengo, Caio Henrique, Danilo, Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, o Juba, estreante, primeira vez que ele é convocado, lateral do Bahia, o Marquinhos, o PH e o Wesley. São 3 laterais esquerdos, como os colegas destacaram nas perguntas. 3, né? O Alexandro, o Caio Henrique e o Juba. O Douglas, que jogou na última data FIFA, aliás, nas últimas, está machucado, por isso não foi convocado. É o que parece muito perto de ir para a Copa do Mundo, pela última resposta dele. Achamos um lateral esquerdo muito bom que quase ninguém conhecia. E foi quem melhor jogou mesmo, né? Até o momento. Para o meio-campo, escancarando a nossa grande carência hoje. Isso é o que a gente tem de meio-campo na convocação. Andrei Santos, que estava machucado na última, e claramente é um jogador em quem o Ancelotti confia bastante, né? Porque desde a primeira lista está sempre lá, na última estava machucado. Bruno Guimarães e Casemiro já estão estabelecidos como dupla. O Fabinho, convocado, gozado, né? Jogador que teve pouca chance, na minha opinião, por aquilo que jogou no Liverpool, agora está na Arábia Saudita. Tem uma teoria sobre o Fabinho. Opa, depois você me diz. E vai ser observado pelo Ancelotti. Esteve na última Copa, né? Esteve. Mas acho que teve poucas oportunidades, na minha opinião. Agora, eu acho aquilo que ele jogou. Constrangedor pro futebol brasileiro ter... Não por os jogadores que foram convocados, tá? Mas por ter só esses jogadores. Né? E assim, é o que temos. Faltou alguém aí? Vamos debater, mas eu opino que é o que temos. É a nossa carência. Você vê que, por exemplo... Rapaz, como é que chama o jogador do... Rapaz, agora esqueci. De quem que você quer falar? Tava na última data FIFA. Meu Deus do Joelinton. céu. Joelinton. Joelinton não foi chamado dessa vez, né? Nem o André, nem o João Gomes, que estavam na última data FIFA. Pro ataque, aí você pode até amenizar o meio-campo, dizer que o Estevão pode jogar no meio-campo. Chamou o Estevão, que é o artilheiro da era Ancelotti. O João Pedro, que não foi convocado na última e retorna agora, marcou o gol do Chelsea na vitória sobre o Tottenham, sábado. O Luiz Henrique, do Zenit, o Matheus Cunha, do Manchester United, o Richarlison, figurinha constante nas listas do Ancelotti, homem de confiança dele, foi atleta do italiano no Everton, o Rodrigo, do Real Madrid, segunda convocação seguida, o Vinícius Júnior, do Real Madrid, e o Vitor Roque, estreante. Tem um recado aí, né? Para mim tá claro que o Vitor Roque passou o Caio Jorge. Caio Jorge foi convocado para os jogos contra Chile e Bolívia, entrou alguns minutos contra o Chile, não foi cortado, não jogou contra a Bolívia na altitude, voltou para o Cruzeiro, jogou e desde então, nas 2 convocações seguintes, não foi convocado e agora aparece o Vitor Roque. Então tá claro que o Caio Jorge foi colocado de lado. Tá? Para mim tá claro. E o Vitor Roque vai ter a chance de tentar chamar a atenção dele com o Richarlison claramente estabelecido nesse momento pelo Ancelotti como homem de confiança dele para a posição. Gostou da lista, Ana Thaís Matos? Ô, Rizek, gostei, mas acho que tem alguns pontos que a gente pode debater, né? Que eu acho que vale o debate. Acho que a convocação do Fabinho, se você for olhar a convocação dos meias, Andrei, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho e Paquetá. Bruno Guimarães e Casemiro são os mais experientes desse time, tirando o Fabinho, tá? É onde eu quero chegar. Eu acho que o Fabinho traz essa questão da experiência. E aí eu vou lembrar da entrevista que o Casemiro deu no final do jogo, dessa última data FIFA, que ele falou, tivemos 12 dias de trabalho e a gente podia ter colocado esse trabalho todo abaixo, porque, né, faltou você entender o que é esse jogo. 45 minutos desligado pode fazer a gente ser eliminado de uma Copa do Mundo contra o Japão. Então eu acho que o Ancelotti pensou em trazer com a volta do Fabinho, um pouco mais de experiência para esse grupo de jogadores, principalmente para esse setor de meio campo. E aí eu concordo muito com o Eric.
mostra a lacuna grande que a gente tem enfrentado nesse setor. Não tô falando nem do 10 clássico, mas para o próprio substituto do Casemiro. O Casemiro é uma posição muito vulnerável para uma Copa do Mundo, pensando em tomar um cartão amarelo, uma sequência de cartões. O Eric lembrou também que agora a gente tem mais uma fase na Copa do Mundo. Eu concordo com a Ana, assim, eu acho que tem alguns jogadores que eu acho que se é um jogo... Esse seu... É que você não te empolgou muito a convocação. Não me empolguei de verdade. Não me empolguei, não. Porque tem melhores ou porque as convocações não te empolgam como um todo? Assim, eu não estou entendendo, assim, algumas coisas, assim, alguns critérios que o Ancelotti tem usado, assim. Por exemplo, a convocação do Richarlison, para mim, nesse momento, não faz sentido. Para mim também. Não faz sentido. O Caio Jorge hoje é um atacante talvez fosse mais útil à seleção brasileira que o Richarlison. E não é... O Richarlison, fez uma Copa do Mundo bacana pra caramba, tem uma carreira internacional, mas o momento não é do Richarlison. Se você pensar que o próprio Igor Jesus, que foi convocado por ele, teve pouquíssimos minutos contra a Coreia e não entrou contra o Japão. O Caio Jorge não foi cortado da outra Chile e Bolívia. Mas ele volta e joga, né? Não, pelo Cruzeiro. Ele joga pelo Cruzeiro. Então. Ele joga alguns minutos contra o Chile, aí se machuca e é cortado do jogo contra a Bolívia na altitude. Volta e joga pelo Cruzeiro. Não sei se isso teve alguma influência. Só sei que ele não voltou na última data FIFA e não volta agora também. Eu acho que assim, se você olha para o mapa dos atacantes, é um bom mapa. É um bom mapa. Com essa questão do Richarlison, que eu acho que hoje a gente tem opções melhores para pôr ali, tá? E aí falou é uma do Pedro, questão... né? Ele falou do Pedro, né? Quando perguntaram do Richarlison, ele falou, eu tenho um perfil de atacantes mas aqui, provavelmente o Pedro era do Vitor Roque, talvez, não do Richarlison. Pedro, Vitor Roque, mas esse painel aqui é tão bom que a gente tem nomes como, por exemplo, o Martinelli. Mas o Martinelli seria convocado em muitas outras seleções do mundo. O Antony, hoje vive uma fase melhor que o Richarlison, por exemplo. Sem dúvida. O Antony, que está jogando bem. Jogou a Copa do Mundo, está jogando bem. Savinho. Então, assim, você tem opções aqui... A gente tem uma mudança do perfil do jogador de lado, né? Com essa convocação. Não tem só os caras de velocidade como o Rafinha, né? O mais velocista tem aí é Luiz Henrique, né? Assim, desse perfil de jogar pelos lados Rafinha. É muito mais o Luiz Henrique, o Estevam também. Aqui, mesmo sem Rafinha, Martinelli, Antony, que poderiam ser mencionados, a gente tem uma lista muito forte aqui, né? O Paquetá ainda não conseguiu fazer uma grande exibição com o Ancelotti, mas é uma esperança que eu tenho de reforçar o meio-campo do Brasil. Assim, de ter atuações mais convincentes, de jogar por dentro. Para o Paquetá jogar, esse esquema com 4 já se desfaz. Eu acho que depende do adversário. Exato. Vai depender muito do adversário, do tipo de jogo que ele quer. Exato. Tanto os laterais também, que ele gosto ele do leva Andrei, o Alexandre. tá? Eu acho que o Andrei é merecida a convocação dele. Eu acho que é um jogador que, soube sofrer na Europa, soube dar a volta por cima. Hoje ele tem um lugar bacana no Chelsea. Eu acho que é um jogador, assim, com bom passe, um jogador que joga de cabeça em pé. Agora, você olha para esse mapa, assim, cara, é impressionante isso, né, cara? Impressionante. Esvaziou, né? A gente está indo para a segunda Copa e não consegue achar jogador de meio campo para o Brasil. Porque bem ou mal em 18, ainda tinha Coutinho, meio campo criativo. Renato Augusto, ainda tinha opções mais encorpadas, né? Sim, o Coutinho e o Renato Augusto estavam em 18. Perfeito. Agora já não tem. E em grande 22 fase, já não estavam mais. Perfeito. E você fica quebrando a cabeça, assim, de possibilidades. O Eric lembrou do Matheus Pereira do Cruzeiro. Os meias aqui no Brasil são gringos, né? Eu acho que estaria aí o Rafinha por dentro, mas o Rafinha está machucado, o Rafinha estaria por dentro, com mas certeza. Será que ele levaria o Rafinha como meio-campista? Eu acho que sim. Porque do jeito que o Estevam está jogando e as opções que tu tem... do lado do campo, tu tem muita opção. E aí o que tu pode trazer? Tu pode trazer o Vinícius para dentro, o Rafinha para dentro, porque do lado tem opção. E dentro tu não tem opção, porque se tu não botar eles por dentro, não, vou deixar eles do lado, Vinícius na esquerda, Rafinha na direita. Mas daí tu vai botar quem por dentro? Mas no jogo contra o Paraguai, ele usou o Rafinha pelo lado direito. Agora, eu só assim, teria algum nome que ele não chamou para o meio-campo? Eu, com todo respeito, assim, não acho que o Alan Patrick resolveria a vida do Brasil, nem o Rafael Veiga. Eu tenho uma curiosidade no Matheus Pereira. Uma curiosidade. Mas também está claro que já era, assim. Se não foi chamado agora, com 7 jogadores que atuam no Brasil. Ele também ia ser chamado naquela outra data FIFA e ficou fora, né? Ele chegou a ser... Não, na pré-lista ele já esteve. Né? Mas nunca esteve em convocação. Eu acho que se não foi agora também já era. E para mim está claro que ele vai suprir essa carência óbvia que a gente tem de meio campo, usando esses caras de lado e que podem, de alguma forma, preencher essa carência. Eu acho que tem isso. Rodrigo, Estevam, Vini, Rafinha. Matheus Cunha. Vai ser a maneira... Matheus Cunha. Eu acho que daí... Por isso que ele vê que vou levar o Matheus Pereira
né, que nem você falou, também não vai, eu acho que não é um jogador que a gente fala, pô, beleza, seria legal ser testado, mas eu acho que não tem hoje nenhum jogador que ficou de fora e a gente fala, meu Deus, como é que ele deixou de fora? Não, eu acho que seria injusto, eu acho que é um pouco injusto você ter o Caio Jorge fora e o Richarlison dentro. Caio Jorge tem 22 gols e 7 assistências. Assim, é um número muito absurdo para um atacante Por que outro joga aqui no lado, Brasil. todo treinador da seleção tem a sua preferência pessoal. Mas eu acho tem que pelo não é menos só um, uma. dois, que Aí ele é fala, que esse tá. aqui é o meu cara. E o Richarlison é o cara dele. Por isso que eu não estou conseguindo entender os critérios que o Ancelotti está usando. Por exemplo, ele me parece estar mais convocando o jogador que ele conhece, que ele confia, do que propriamente o jogador que a está seleção precisa. Porque, por exemplo, o Danilo tem uma história maravilhosa no futebol, tem sido muito útil no Flamengo, mas hoje ele é um reserva do Flamengo. Perfeito. E pela até entrevista na do seleção Ancelotti, mesmo ele não estava bem. Ele está na Copa, gente. Ele tá muito que os titulares não foram convocados, né? O Léo Pereira e o Ortiz. O Eric falou, o Danilo, é feeling, né? A sensação que ele falou, o fato de jogar de lateral direito, o zagueiro É do o lado único direito, defensor brasileiro que pode jogar nas 4 posições. Então, isso abre brecha para ele pegar em outras posições. Exatamente. Né? Então, não é então, assim, me parece que os critérios que o Ancelotti tem usado sejam critérios muito, assim, do que ele confia, do feeling dele como técnico, que pode ser, conhece muito de bola, né? Conhece muito de bola. Do que propriamente, do que está acontecendo dentro de campo. O Richarlison não está jogando bem. Vou ser sincero, assim, se o Dorival Júnior hoje convoca o Richarlison e o Danilo, ia ser um tom muito crítico. Sim. Eu ia estar maluca aqui. E assim, eu insisto, o Danilo, ele joga bem quando entra, hein? Sim. Ele sempre joga bem, sempre. Mas é um reserva hoje do Flamengo. Se o Dorival Júnior anuncia a lista hoje com Richarlison, de novo e Danilo, a gente estaria hoje sendo bem críticos com o Dorival. E a gente não está sendo, e assim, na minha opinião, e com razão, Rizek, a gente tem que dar o benefício da dúvida, da redúvida, porque não o cara... temos muita escolha também, né? Porque ele... não tem que falar dele como É que a gente dá também, é isso, né? A gente dá o mérito dele de achar que um treinador do tamanho do Ancelotti resolva a situação da seleção brasileira com o que a gente tem, né? Eu acho que é esse também o tom de não criticá-lo tanto, mas de questionar, que eu acho que esse é o grande ponto dessa convocação para mim. E insisto, eu acho que ele tem sentido falta muito desses jogadores com mais experiência no comando ali, na estrutura do time, né? Os vários capitães que têm que aparecer com a seleção brasileira, cada um com um perfil. Acho que tem essa questão do Danilo ser defensor, como ele disse, nas 4 posições, mas eu acho que ele também traz um pouco da questão da experiência que tem feito falta para a seleção brasileira. Assim, a seleção é uma seleção sem capitão, né? É uma seleção que demora muito para entender qual é a sua liderança em campo. Tem muito jogador dessa geração atual que confunde a liderança com o enfrentamento. E, às vezes, você liderar não é você enfrentar, confrontar, é você entender o momento. E tem faltado isso para a seleção brasileira. Ah, não, mas o que falta é futebol. Eu acho que isso também faz falta do futebol. E tem feito falta para a seleção. Acho que desse período sem o Tite, é uma seleção sem liderança em campo. E está claro que ele vai levar 5 zagueiros para a Copa, né? Toda a convocação dele é assim. Aí hoje, nessa, Danilo, Éder Militão, Fabrício, Gabriel Magalhães e o Marquinhos, né? Marquinhos, Gabriel Magalhães e Éder Militão, eu acho que são muito... E desses 2 zagueiros, figurinhas 2 fazem carimbadas, lateral, né? Muito figurinhas carimbadas, esses 3. O Danilo, pelo que o Ancelotti falou hoje, vai depender muito mais da questão física do Danilo, como ele vai se encontrar daqui a 8 meses, né? Para ser convocado e tal, 7 meses. Porque me parece estar botando um cavalinho na frente. Outro indicativo de que o Danilo vai para a Copa é porque na primeira lista do Ancelotti ele estava. Sim. Então, assim, estava na primeira lista, não jogou, é reserva do Flamengo, volta para a seleção. O Alexandre, eu acho que tem uma questão também, porque eu jamais vou questionar o talento do Alexandre. Mas é um jogador de dificuldade de sequência, né? Também. O Flamengo tem cuidado muito dele, assim. Exato. Né? E aí a fala dele para a Copa do Mundo tem que ser um jogador que esteja preparado para jogar com intensidade, todas as fases da Copa, pelo menos que possa jogar da terceira até o fim com intensidade, não tem sido o histórico do Alexandre no Flamengo. A ver. E um jogador que, ao se transferir para a Rússia, sumiu do mapa foi o Gerson. Ah, né? Triste, né? Que foi titular com o Ancelotti. Sim, primeiro jogo. Rússia, ele nunca mais ele voltou. jogava e fazia diferença. Ele andou machucado, mas já voltou a jogar e... Ele faz falta para o campo da seleção. E aí a gente vai discutir, né? Mas é porque ele foi para a Rússia? Então é isso, pessoal. Mais uma convocação da seleção brasileira que gera polêmica. A principal discórdia é a presença do atacante Richarlison, que há tempos não vive boa fase, mas segue sendo chamado e deve ir à Copa. E você, torcedor, o que acha? Faltou alguém na lista? Aproveita para seguir o canal e até a próxima.